Hoje eu vou falar com vocês sobre infecção do trato urinário, que é uma infecção super comum na nossa prática médica. O termo infecção urinária ele é muito genérico e quando a gente usa dessa forma, quer dizer apenas uma infecção em qualquer parte do extenso trato urinário. Então, assim, na nossa prática médica, a gente deve deixar bem claro qual é o local que está acometido. Por exemplo, uma mulher jovem com sinais de infecção urinária baixa, ela tem uma cistite, o que na maioria das vezes tem um curso benigno. Já uma paciente que apresenta febre alta, calafrios, dor lombar, leucocitose com desvio esquerda, provavelmente ela tem uma pielonefrite. Já nesse caso, se trata de uma infecção mais grave e que muitas vezes pode ser até fatal. Então, essa simples distinção entre a localização da infecção é de extrema importância para a gente diferenciar o plano diagnóstico e também o plano terapêutico. Em relação à patogênese da infecção urinária, nós temos 4 principais vias do agente infeccioso atingir o trato urinário. A via ascendente, que é a principal delas e que a gente vai comentar um pouco mais sobre ela, a via hematogênica, via linfática e também a inoculação direta, como no caso das fístulas retovesicais. A via ascendente é a principal forma de infecção do trato urinário. A pele em volta do meato uretral normalmente é colonizada por bactérias comensais, dos gêneros difteroides e lactobacilos. As enterobactérias gram-negativas, que são as causadoras da maioria dos casos de infecção urinária, não costumam estar presentes nesta região. Mas existem certas condições, como o uso prévio de antibiótico, constipação intestinal, atrofia do epitélio vaginal, no caso da pós-menopausa, e também o uso de espermicidas que favorecem a colonização dessa região por bactérias gram-negativas. Então, os uropatógenos habitualmente seguem uma sequência, colonizam esse períneo ou introito vaginal ou prepúcio nos homens e depois ascendem a uretra distal e também até a bexiga. Em mulheres, essa é a via mais comum, principalmente pelo menor comprimento da uretra. No sexo masculino, o grande facilitador dessa ascensão bacteriana são as estenoses, especialmente a hiperplasia prostática benigna, devido a um fluxo mais turbulento na uretra. E como essas bactérias causam pielonefrite? Somente aquelas com capacidade de adesão ao epitélio urinário conseguem subir até os rins por conta própria. Então, subir pelo trato urinário não é para quem quer, mas é para quem pode. E a Escherichia coli e o Proteus são as bactérias mais uropatogênicas. São aquelas que possuem fímbrias capazes de se aderir na mucosa urinária e chegar então até os rins. Em relação ao agente etiológico das infecções urinárias, ele está condicionado à presença ou ausência de alguns dados clínicos. Então, eu preciso conhecer a história clínica do paciente, investigar fatores de risco, para então eu fazer a hipótese do possível agente etiológico, para então eu fazer a seleção do esquema antimicrobiano mais adequado para cada caso. Um exemplo, nos pacientes com infecção do trato urinário esporádica, não complicada, ou seja, sem história de cálculo, sem alteração anatomofuncional ou manipulação urológica, a Escherichia coli ela é responsável por 80 a 85% dos casos, tanto na cistite quanto na pielonefrite. Já o Staphylococcus saprophyticus, ele é responsável por cerca de 10 a 15% das infecções urinárias em mulheres sexualmente ativas. Já num paciente que tem uma infecção do trato urinário recorrente ou uma ITU complicada, como no caso com cálculo ou alteração da anatomia do trato urinário, germes como enterococo, pseudomonas ou serratia já assumem uma importância maior como agente etiológico dessa infecção. Também infecções relacionadas ao sistema de saúde e também em pacientes hospitalizados geralmente são causados por bactérias com perfis de resistência mais diferenciado, como é o caso do Acinetobacter e também Stenotrophomonas maltophilia. Mas não podemos esquecer de um detalhe, mesmo nessas situações complicadas, a Escherichia coli ainda é o principal causador das infecções urinárias. Aí o que vai diferenciar um pouco é o perfil de resistência dessa bactéria a alguns antibióticos. Em relação ao quadro clínico, vai depender do local do trato urinário que está acometido.
No caso da cistite, o paciente geralmente apresenta disúria, urgência miccional, desconforto e odor na urina. No caso de pielonefrite, o quadro clínico é caracterizado pela tríade febre alta, calafrios e dor lombar. Lembrando que os idosos podem apresentar muitas vezes apenas prostração, desidratação, queda do estado geral e já nas crianças o que chama atenção é a irritabilidade. Em relação ao diagnóstico, a história clínica e o exame físico já nos fornecem dados suficientes para sugerir o diagnóstico de infecção urinária, sendo que o EAS e a urocultura são os exames mais utilizados para confirmar esse diagnóstico. O EAS ele vai evidenciar leucocitúria, lembrando que leucocitúria isolada não fecha o diagnóstico, pois existem outras causas de leucocitúria, como o caso da tuberculose renal. Um outro dado importante do EAS é o teste de nitrito. Somente alguns gram-negativos entéricos possuem a enzima nitrato redutase, que transforma o nitrato urinário em nitrito. O hemograma também auxilia no diagnóstico, principalmente no caso da pielonefrite, onde a gente pode evidenciar uma leucocitose, muitas vezes com desvio à esquerda. Provas inflamatórias também, como PCR, podem estar aumentados no caso da pielonefrite. E outros exames, como função renal e provas de função hepática, para auxiliar a estratificar a gravidade do doente. Exames de imagem devem ser solicitados somente para pacientes graves ou sintomas clínicos persistentes, como é o caso de antibiótico correto por 24 a 48 horas, mas ainda sem melhora clínica, e também no caso de suspeita de obstrução do trato urinário. O diagnóstico, então, vai ser confirmado através de exames de imagem, onde a tomografia ela é mais sensível do que o ultrassom ou do que a urografia excretora. O tratamento da infecção urinária se baseia na antibiótico terapia, que vai ser eficaz na maioria dos pacientes, aliviando sintomas e negativando a urocultura. Uma resposta adequada é aquela onde a infecção urinária alta ou baixa tenha melhora significativa dos sintomas nas primeiras 24 a 48 horas. A maioria das infecções urinárias respondem muito bem ao ciclo de antibiótico. E a escolha do antibiótico? Muitos antibióticos são eficazes no tratamento da infecção urinária. E a escolha vai depender de alguns fatores, como o agente etiológico e o perfil de resistência dessa bactéria. E os fatores de risco para resistência bacteriana são uso prévio de antibiótico, infecção do trato urinário relacionado a catéter vesical e infecção do trato urinário complicada. Na escolha do antibiótico, a gente pode ficar diante de 5 cenários, pelo menos, que a gente vai discutir aqui. Cenário 1 seriam as mulheres jovens, sem complicações, sem fatores de risco para resistência, onde eu vou escolher um tratamento via oral ambulatorial. No cenário 2, seriam essa mesma paciente sem complicações, sem fatores de risco para resistência, mas com um quadro clínico mais grave, provavelmente uma pielonefrite, onde eu vou ter que escolher um antibiótico endovenoso para um tratamento hospitalar. No cenário 3, eu posso estar diante de uma paciente com uma infecção do trato urinário recorrente, com uso repetido de ciclos de antibiótico, onde eu tenho que pensar que essa bactéria possa ser produtora de ISBL, que é a beta-lactamase de espectro estendido. No cenário 4, eu posso ter uma infecção do trato urinário hospitalar, onde eu tenho um perfil de resistência multidroga resistente. E também posso estar diante do cenário de um quinto cenário, que seriam as gestantes. Então, diante do cenário 1, onde é a infecção urinária numa mulher jovem, não gestante, sem uso prévio de antibiótico e sem outros fatores de risco, como uso de sonda ou complicações como obstrução do trato urinário, eu vou pensar nos gram-negativos entéricos, como a Escherichia coli, provavelmente sensível à maioria dos antibióticos. Então, como opção de antibiótico, eu teria a fosfomicina, nitrofurantoína, amoxicilina, fluorquinolonas como a ciprofloxacina e também um pouco menos com perfil de sensibilidade, mas também o sulfametoxazol com trimetoprim. Lembrando que todas essas opções têm uma ótima concentração no trato urinário.
Então, dessa forma, todas essas opções seriam bem indicados no tratamento deste cenário. Já no cenário 2, seriam a mesma paciente, uma infecção urinária numa paciente jovem, não gestante, porém, ela tem um quadro clínico mais grave, como é o caso da pielonefrite, onde eu tenho que escolher por uma internação hospitalar. Então, vai ser a mesma Escherichia coli, mas como é uma paciente mais grave, onde eu tenho que dar antibiótico de forma endovenosa, aí a nossa principal opção seria a ceftriaxona. E o cenário 3, onde eu tenho uma infecção urinária recorrente com uso repetido de antibiótico. Então, eu tenho um risco maior para uma bactéria que produza a ISBL, que é a beta-lactamase de espectro estendido. E essa bactéria inativa os principais antibióticos, como quinolonas e cefalosporinas. Nesse caso, a opção que eu tenho seriam, então, os carbapenêmicos, como é o caso do ertapenem ou do meropenem. Lembrando que se a paciente tiver grave, séptica ou até mesmo em choque séptico, aí eu colho as culturas e inicio o meropenem e depois, com o resultado da cultura, eu vou descalonar. No caso do cenário 4, onde seria a infecção do trato urinário hospitalar, que muitas vezes é associada a catéter vesical, frequentemente essas infecções estão associadas a germes com perfil de resistência mais multidroga resistente, como a própria Escherichia coli ou Klebsiella, Proteus, Pseudomonas. Então, neste caso, eu sempre preciso me guiar pelo resultado da urocultura. Na maioria das vezes, a gente colhe a urocultura, inicia um esquema de antibiótico empírico, aí no caso, com carbapenêmico ou polimixina, isso vai depender muito dos dados de cada instituição. Então, é importante esse contato com o controle de infecção hospitalar, onde ele vai fornecer qual que é o perfil de resistência do hospital que você está trabalhando. E o cenário 5, que seriam as gestantes, onde as fluorquinolonas e sulfametoxazol com trimetoprim são antibióticos contraindicados devido ao risco de dano fetal. Então, nestes casos, a gente dá preferência à nitrofurantoína e, nos casos de internação, à ceftriaxona. Então, para ilustrar esse tratamento, o diagnóstico de infecção do trato urinário, eu trouxe um caso clínico para a gente discutir. Então, se trata de uma paciente do sexo feminino, de 25 anos, há 5 anos casada e do lar. A paciente referia dor em região lombar direita, em cólica, de forte intensidade há 2 dias, acompanhada de febre alta, calafrios e náusea. De antecedentes pessoais, ela tinha litíase renal e infecção do trato urinário de repetição, em média 5 episódios no último ano, com uso recente de ciprofloxacina. No exame físico, a paciente hipocorada, desidratada, febril e com Giordano positivo à direita. Qual a hipótese diagnóstica? Então, se trata de uma paciente com sinais de infecção, mas de uma infecção alta, porque veio acompanhada de febre alta, calafrios e dor e Giordano positivo, de dor lombar. Então, é aquela tríade clássica da infecção do trato urinário alto. Então, se trata de uma possível pielonefrite. Quais exames solicitar? Então, os exames confirmatórios seriam o EAS e a urocultura, e também exames para estratificar melhor a gravidade do quadro, já que a paciente está febril, taquicárdica. Então, é importante você solicitar também um hemograma, uma prova inflamatória como PCR e também exames de função renal e função hepática. Nesse caso, como se trata de uma paciente grave, é aquela questão, solicita ou não solicita um exame de imagem? Então, como se trata de uma paciente grave, o ideal é que se faça sempre o exame de imagem. Foi feita uma tomografia de abdômen, que foi visualizada uma contrastação heterogênea do parênquima renal à direita, com áreas hipodensas no terço médio e polo superior, associada à densificação da gordura perirenal do rim direito, que pode corresponder a um processo inflamatório infeccioso. Então, diante do quadro clínico, do exame de urina, onde tinha mais de 1 milhão de leucócitos na urina, da leucocitose e também dessas alterações na tomografia, confirmam o diagnóstico de pielonefrite.
E aí, então, qual o esquema de antibiótico que a gente vai iniciar empiricamente até receber o laudo dessa cultura? Então, nesse caso, a gente consegue identificar aquele cenário 3, onde é uma paciente com infecção do trato urinário recorrente, que faz uso repetido de ciclos de antibiótico, onde a minha maior preocupação é a bactéria que produz ISBL. Então, quais seriam as minhas opções de antibiótico? Então, na bactéria que produz beta-lactamase de espectro estendido, ela provavelmente vai inativar todas as quinolonas e também as cefalosporinas. Então, a minha melhor opção seriam os carbapenêmicos. Então, nesse caso, a paciente foi internada na enfermaria de clínica médica com diagnóstico de pielonefrite aguda, foi colhida a urocultura e entrado empiricamente com ertapenem, que é um carbapenêmico, 1 grama uma vez ao dia. Saíram os resultados de cultura com crescimento de Escherichia coli com ISBL positivo, ou seja, ela produzia realmente beta-lactamase de espectro estendido. Foi mantido o ertapenem, a paciente apresentou uma boa evolução clínica e recebeu alta com ertapenem para finalizar o tratamento de 7 dias. A antibiótico terapia ela é empírica inicialmente e depende da gravidade da doença, dos fatores de risco para patógenos mais resistentes e também fatores específicos do hospedeiro. Então, para finalizar, algumas considerações importantes sobre o diagnóstico e tratamento das infecções do trato urinário. Então, os fatores de risco para multidroga resistência, eles devem ser sempre analisados e incluem uso prévio de antibiótico de amplo espectro, internações recentes, uso de sonda vesical de demora. Também, para todos os pacientes, o ideal é que se colha a cultura antes de iniciar o antibiótico, principalmente nos pacientes com infecção do trato urinário complicada e também nos pacientes que se apresentam de uma forma mais grave. Em relação aos exames de imagem, a gente vai deixar para solicitar para os pacientes mais graves ou pacientes com suspeita de obstrução do trato urinário e também nos pacientes com sintomas persistentes, apesar do uso correto do antibiótico há aproximadamente 24, 48 horas. Já a antibiótico terapia, ela vai ser inicialmente empírica, mas depende de alguns fatores, como gravidade do doente e também possibilidade de resistência bacteriana.